Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto. Começa mais uma edição do programa Agrodebate. A você que está chegando, fica com a gente. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio, que é um dos principais pilares da economia brasileira. E, inclusive, tem notícia que não é boa para o agronegócio, que foi desencadeada ontem essa informação. Uma liminar derruba aquela suspensão do CAD da moratória da soja. Lembra que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tinha derrubado a moratória da soja, certo? Porque ela era uma decisão que não era correta. E agora a gente tem a Justiça de Brasília que pediu uma liminar que foi deferida aí pela juíza da 20ª Vara Civil do Distrito Federal, a Adversi Mendes de Abril, ou Adversi, e foi, inclusive, esse pedido foi feito pela ABIOV. A gente vai falar sobre isso já já. Vamos falar também sobre manejo de solo. Hoje tem uma entrevista que você vai se surpreender, com certeza. A gente vai falar sobre manejo de solo e a importância disso para aumento da produtividade. E, além do mais, também a inauguração lá na Noruega do primeiro armazém comercial de CO2 do mundo. Curioso, hein? Curioso. Para fazer parte da nossa bancada digital, ele que é especialista em negócios, seu Bianco, está conosco. Seja muito bem-vindo, seu Bianco. De volta, né? Boa noite. Boa noite, Jossam. Muito prazer estar aqui de volta com você, com a doutora Daiane. Muito boa noite a todos que nos assistem e estamos aí para mais uma semana. Daiane, seja bem-vinda. É curioso esse assunto da Noruega, em o primeiro armazém comercial de CO2 do mundo. Boa noite, Jossam. Boa noite, Bianco. Boa noite, vocês telespectadores. Esse assunto vai dar o que falar, né, Jossam? Até porque nós já temos esses armazéns em solo da agricultura brasileira, né? Não dá para entender. Vamos debater o agronegócio, minha gente. Bem, amigos e amigas, a gente já começa falando dessa decisão. O produtor rural tinha ficado tão feliz com a suspensão da moratória da soja por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e agora vem aí a Justiça, a 20ª Vara Civil do Distrito Federal, derrubando com uma liminar um pedido feito pela ABIOV, inclusive. Daiane, é um passo para trás, mais uma vez, para o produtor rural, quando a gente já achava que essa era uma medida que já se encaminhava, por mais que não era uma medida definitiva, mas que era até a conclusão do processo todo, o produtor já tinha ficado um pouco aliviado, agora é um passo para trás. Exatamente, Jossam. Essa notícia ela traz uma repercussão muito grande, porque a Justiça concedeu liminar para derrubar o pedido de suspensão da moratória da soja feita pelo CAD. E o CAD ele apresentou inúmeros argumentos para essa suspensão, Porém, na Justiça, esse pedido e essa suspensão liminar não foi analisado muitos critérios, a não ser o pedido da ABIOV, que tem um interesse particular e pessoal, sejamos sinceros, para promover uma ação dessas, é porque algo tem por trás. E ela promoveu esse pedido sozinha. A ABIOV, que trazia tantos argumentos de que estavam sendo cobrados pela Europa. Aqui nesse pedido a gente não vê nenhum pedido europeu, mas simplesmente a ABIOV sozinha com esse pedido. Ou seja, ela tem um interesse pessoal particular. Grupo Maggi também ali junto, Infelizmente a gente teve essa situação que foi considerada o grupo da moratória como cartel, e agora a gente tem visto cada vez mais que essa prática de cartéis, ela tem se sustentado, principalmente por esse pedido ter vindo por parte da ABIOV. Agora eu acredito muito mais nesse argumento. Uma fala até muito interessante do nosso ministro Dias Toffoli
foi no seguinte sentido. Quando eles manipularam essa questão da moratória, eles utilizaram argumentos de que o Ministério do Meio Ambiente é favorável à moratória porque ela ajuda a impedir o avanço do desmatamento, mas como o ministro muito bem relatou, vou ler aqui para vocês, não se pode simular política ambiental como pretexto de exclusão econômico e social. É exatamente isso que a gente tem feito, né? O impacto da moratória, ele vem principalmente e primeiramente para aqueles produtores que são pequenos e muitas vezes não têm outra propriedade, teve dificuldade para fazer a abertura, regularização da sua área, assim como países, estados e cidades que são jovens ainda, estão iniciando. A gente já teve uma série de tentativas de acabar com esse pacto que é irregular e é ilegal. Porque senão, para que servem as leis brasileiras? De que adiantam as leis se simplesmente as empresas podem fazer um agrupamento e contrário à legislação brasileira? Aonde vai a nossa soberania brasileira? Do que adianta nós termos as leis mais rígidas do mundo com relação ambiental, se nem utilizando as leis, se nem respeitando elas, o agricultor brasileiro pode comercializar sua produção? Então fica aqui a minha indignação e uma reflexão para vocês também do que é a moratória da soja, se não um conluio contra os pequenos e médios produtores. Em nota, a ProSoja, né, manifestou a sua opinião e em uma das informações contidas, que a Daiane chegou até a mencionar, dentro da nota, é que isso é um passo para o Brasil reafirmar que sustentabilidade e legalidade não se opõem. Muito bem falado na nota da ProSoja. Seu Bianco, o senhor como especialista em negócios, quando a gente vê, o que a Daiane acabou de exemplificar muito bem, isso não passa de um interesse comercial. Eu vou no mesmo pensamento que o CAD foi. Isso aí é um cartel, é um grupo de empresas privadas que querem dar prejuízo ao produtor em benefício próprio, para eles terem lucro. Eles têm uma alegação de que a comunidade europeia não quer comprar nossa soja. Nós vendemos pouca soja para a comunidade europeia. Nós vendemos no ano de 2023 9% da nossa produção e vendemos 73% para a China. Desse 9%, depois que tem a moratória, baixou 4% a venda nossa para a comunidade europeia. Tendo a moratória da soja, nós estamos vendendo menos ainda. Então, não nos interessa o mercado europeu. Se eles quiserem, eles que comprem nossa soja. 50% daquilo que eles consomem é a soja brasileira. Então, eles precisam mais da nossa soja do que nós vender esses 5%, 6%, 7%. Quem compra mais soja nossa, 2% da soja, toda a soja que nós importamos, é a Alemanha. Então, o que é que nós podemos ter? Nós devemos cuidar muito da China. Se a China não quiser nossa soja, aí sim nós vamos ter problema. Agora, nós ficar vendendo nossa soja muito mais barata por causa desse cartel dessas empresas, isso é inadmissível. O CAD disse que é uma máfia, isso que é um cartel, todo mundo fala. E aí agora eles pegam simplesmente uma liminar e deixam todos os produtores só com o prejuízo. Muito bem falado, as opiniões muito bem pontuadas dos senhores. A gente continua de olho nessa notícia. Esperamos que consiga ser revertida, por mais que seja uma decisão judicial. Enfim, a gente está de olho e segue acompanhando. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta, meus amigos, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a colheita da safra do milho. A gente já chegou a comentar sobre isso, que um recorde de produção traz reflexões para o agro brasileiro, já que a gente tem aumento de produção em 13,1% em relação à safra passada, quando a gente cresceu a área plantada apenas 5,9%. Então, o que se deve o aumento? A gente está falando aí de investimento, claro, em sementes, mas também em manejo de solo, e é aí que vai girar
a nossa conversa. A gente vai falar sobre manejo de solo, tem uma entrevista que a gente vai fazer já já, então não perca, o intervalo é bem rápido, logo depois do intervalo uma entrevista sobre manejo de solo e a importância dele para o aumento da produtividade. O Agrodebate dessa terça-feira, dia 26 de agosto, está de volta. Você continua conosco, muito obrigado pela sua companhia. Continuamos nosso programa e agora a gente vai falar de um assunto muito importante. Foi em junho, já vou confirmar com ele. Eu fui numa inauguração de uma empresa de um colega nosso e ele deu uma baita de uma aula sobre manejo de solo. E aí na semana passada, olha isso, quase um pouco mais, uns 10 dias atrás, lá no dia 15 de agosto, no programa 202, programa Agrodebate 202, a gente entrevistou o Douglas Leme, da BASF, para a gente falar sobre manejo de solo, a gente falou sobre produtividade, a gente falou do aumento da produção do milho, principalmente ligado não somente ao aumento de área, porque quando a gente começa a analisar dados, vamos aos dados e para você ver como que é interessante esse debate que leva a algumas reflexões. Segundo a consultoria, já vou mencionar aqui, que eu tinha aqui, a Agroconsult, os dados da Agroconsult mostram que a produtividade nacional bateu a marca de 113,8 sacas por hectare em média do milho, um incremento de 13,1% em relação à safra passada, ou seja, a nossa produção aumentou 13%. Só que quem pensa que isso está relacionado à área plantada, a gente começa a ver que a área plantada ela cresceu 5,9%. Então, como que aumentou essa produtividade? Tem algum motivo, né? E um dos motivos relacionados a isso está o manejo de solo, que é importante, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Lá no programa 202 a gente já havia conversado com o Douglas Leme da BASF. Hoje a gente vai ter um outro convidado, mas daqui a pouquinho a gente chama eles, eu quero chamar de volta aqui o seu Bianco e a Daiane, para a gente falar sobre isso, que são vários fatores, né? Eu vou começar na Daiane, porque, Daiane, são vários fatores. A gente via antigamente, principalmente eu estou me lembrando dos dias de campo, de algumas comercializadoras de semente, que sempre estava ligado a experimentos voltados exclusivamente a sementes. E hoje, por mais que esse já seja um estudo que não é tão novo, a gente vê dados lá de 2010, 2013, a gente já vê informações sobre isso. Mas hoje o produtor rural está vendo cada vez mais que não é somente semente que vai fazer o milagre, digamos assim, lá na área dele. O solo também é importante. Jassan, realmente o solo seria um dos fatores principais, né? Um dos protagonistas aí de uma plantação. A gente tem inúmeros fatores que juntos somam uma produtividade, né? É o solo estar saudável, fértil, é a semente adequada para aquele tipo de solo, o clima estar favorável também, condições favoráveis. Então, tem uma série de fatores aí que podem influenciar na produtividade. Mas a gente tem fatores que fogem ao nosso controle, que são climáticos, né? Muitas vezes a gente não consegue ter o controle climático. Mas do que a gente consegue ter o controle, que é o manejo adequado, né? Que é a correção do solo, a escolha adequada da semente, isso está nas mãos do produtor melhorar cada vez mais. Seu Bianco, o senhor, na sua área dos negócios, o mais importante para aquele que está produzindo é aumentar a sua produtividade. E se ele não tiver que aumentar a área, melhor ainda. Justa, esse aumento de produtividade, como a doutora falou, leva a diversos fatores. Esse ano que passou, para nós, do Centro-Oeste,
o clima foi muito favorável, então a gente produziu muito bem. E outros fatores que são muito importantes, que é o manejo do solo, uma adubação adequada, e o produtor brasileiro estava acostumado a fazer uma adubação linear. Em toda a sua lavoura ele fazia exatamente só uma adubação. Então, para isso é que tem esses profissionais, que agora nós vamos conversar, exatamente para que nos esclareça melhor o que é que devemos fazer na lavoura para que a gente possa produzir mais e melhor. Então vamos já fazer o convite para ele, agradecendo já de antemão, então, Fernando Bernardino, que é consultor agro, né? Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Jossan, pelo convite, obrigado ao Bianco e a nossa outra colega que também está participando. E eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouco mais sobre o agro, né? Ô Fernando, durante a inauguração da CZ Agro, aqui na nossa cidade, em Itapurá, você deu uma baita de uma aula para quem estava lá. Você falou sobre, o seu Bianco mencionou agora, né, que antigamente se pensava mais na adubação linear, e aí eu me lembrei disso, né, durante a sua fala falou-se sobre isso, a importância de quanto mais o solo, quanto mais adubado e mais profundo também. Isso é muito importante para que a planta tenha mais vida, ou seja, a gente está acostumado a olhar sempre para cima do solo, opa, deixa eu ver como é que está essa planta, que ela está bonita, eu estou pensando em fungo e alguma outra coisa, uma praga, mas pensar para baixo da terra é importante. Na verdade, assim, aproveitando o gancho do que vocês já comentaram, né, que até as próprias empresas que vendem sementes já mudaram um pouco a abordagem nos dias de campo, que é o quê? Trazendo mais profissionais da área técnica para falar sobre manejo do solo e fertilidade. Por quê? Porque quem define o potencial produtivo de uma cultura obviamente é o solo. Claro que a gente depende do clima, depende da chuva, mas quem vai definir o potencial produtivo é o solo. Quanto mais organizado, quanto mais equilibrado ele tiver, quanto mais organizado tiver a sua fertilidade, maior o potencial produtivo. Porque hoje, em relação à semente, o nosso potencial produtivo, pensando em soja e milho, é absurdo. Então, assim, só que nós temos perdido aí, a gente tem um gap aí de produtividade, porque a gente não tem feito o manejo adequado. E quando a gente pensa no solo, o solo ele tem os seus atributos, solo é química, física e biologia. Então, assim, graças a Deus, nos últimos tempos, o produtor tem olhado com mais carinho para o solo, que é como você disse, olhando da planta para baixo, né? Porque muitos produtores ainda estão pensando em aumentar o potencial produtivo só na escolha da semente, né? Ou em aquisição de tecnologias. E isso é fantástico. A aquisição de tecnologia ela trouxe avanços muito significativos. Mas a gente precisa olhar com mais carinho para o solo, porque é ele que vai definir o potencial produtivo da nossa cultura. E aí a gente tem que pensar no químico, no físico e no biológico, né? Muito bem. Seu Bianco, chega aí. Bernardino, só uma pergunta assim, você também é acostumado a fazer esse estudo de precisão, né? Nesse estudo de precisão, já aconteceu para você, de algum produtor? Porque o produtor, só para entender melhor, ele planta num talhão determinado, sempre, vamos dizer, de norte a sul. Em algum talhão desses acontece que em determinado local deve existir uma adubação diferente. Já aconteceu de você ter que indicar para algum produtor que ele plante um pedaço de norte a sul no meu talhão e um pedaço de leste a oeste, ou nunca aconteceu esse fator contigo? Só para me entender a sua pergunta, sentidos de plantio, Bianco? Exatamente. Tem um talhão que todo produtor é acostumado a ir mais ou menos na dependência da curva de nível, a plantadeira vai só num sentido, sempre. Faz 10 anos que ele planta naquele sentido da curva de nível, vamos dizer, né? Teria algum talhão assim, porque você fez uma análise de solo
E nessa análise de solo deu que no determinado local precisa-se de uma adubação diferente e de mais adubo, na outra menos. Teria essa condição ou você acha que não? Não chegou a acontecer. E assim, pensando na conservação do solo, realmente a gente vai respeitar o fator que pode trazer mais problema. E erosão é um dos problemas que a gente tem visto até aumentar problemas nos últimos tempos devido à remoção de curvas de níveis e alguns sistemas de plantio com revolvimento do solo, né, tirando o plantio direto. Então, assim, nesse aspecto de direção, ela é importante sim e pode favorecer a produção. Mas a gente sempre vai respeitar o fator que traz mais riscos e mais problemas para a lavoura. Mas quando a gente fala de agricultura de precisão, Bianca, aproveitando o gancho, a gente entende que o solo ele tem variabilidade espacial. E essa variabilidade ela pode ser corrigida com o advento da tecnologia que a gente tem hoje. Então, o que nós temos hoje embarcado nas máquinas? A capacidade de fazer taxa variável. Aproveitando a capacidade da máquina de fazer taxa variável, a nossa empresa, a CESE Agro, a gente consegue, através de coletas e amostragens em grid, a gente consegue identificar essa variabilidade. E aonde precisa mais, aonde precisa menos e até mesmo aonde não precisa. Porque tem vários fatores que podem trazer variabilidade de fertilidade no solo. Então, assim, hoje o nosso foco é ajudar o produtor a entender que existe essa variabilidade espacial e que ela pode ser corrigida e que o adubo ele pode ser aproveitado de forma mais eficiente. E, assim, muitos agricultores ainda enxergam a agricultura de precisão como um custo. Até no passado, para fechar um serviço com o cliente, né, esse é um ano caro, o adubo está caro, está tudo caro e a gente precisa reduzir custo. Mas assim, como eu disse anteriormente, o solo é o que define o potencial produtivo, então a gente tem que dar uma atenção especial para o solo. Só que quando a gente olha o custo de uma agricultura de precisão, para você saber o quanto de adubo você precisa colocar, onde você precisa colocar, ele é muito pequeno frente ao custo que hoje existe, pensando em correção e adubação. Então, assim, vale a pena o produtor investir. E nessa situação específica, o produtor num talhão de 350 hectares aproximadamente, ele economizou mais de 10 toneladas de adubo fosfatado, sim, pagando o serviço e sobrando dinheiro. Então, assim, vale a pena o produtor continuar investindo no solo, porque é aí que a gente tem que explorar o potencial produtivo e aí vai acontecer aquilo que o Jossan falou. O nosso aumento de produção, de volume produzido, não vai depender do aumento de área, vai acontecer pelo aumento de investimento, pelo aumento do potencial produtivo e a gente não vai precisar expandir área. Mesmo com redução de área, a gente vai aumentar a produtividade e a gente tem muito espaço para isso. Muito bem. Daiane Kirneve, chega aí para esse debate. Fernando, quando a gente fala sobre manejo de solo, acredito que o produtor ele já está muito íntimo com esse termo, né? Mas com relação ao manejo de solo, eu fiz uma pesquisa e ele trata muito das ações e atividades de gerenciamento da terra. Então, são várias aí as possibilidades de manejo. E uma delas, inclusive, é o sistema de plantio direto, que é muito utilizado aqui no Brasil. Mas a gente... analisando aqui algumas questões, esse sistema ele é indicado com relação à totalidade da área. Você poderia explicar para a gente por que dessa totalidade da área sempre? Plantio direto foi uma das maiores revoluções da agricultura, né? Então, o benefício do plantio direto, a gente poder plantar sem fazer revolvimento, reduzindo o custo. Quando a gente pensa no nosso cenário, né, o nosso clima, ele dificulta um pouco o acúmulo de palhada na superfície e aumento de matéria orgânica no solo, né? Um clima quente e úmido, assim, a degradação da palhada e da matéria orgânica acontece muito rápido. Então, assim, o grande motor da agricultura nesse clima nosso e nesse cenário
é o quê? A gente melhorar a produtividade, a gente melhorar a fertilidade do solo, a gente precisa melhorar a matéria orgânica. Então, por isso que a gente sempre prega e defende o plantio direto na sua totalidade, né? O revolvimento, em muitas situações, ele gera prejuízo de erosão e, assim, e ainda gera custo. A gente não defende, assim, mas existe algumas situações, né? E hoje está na moda o termo reset de solo, e, assim, algumas situações em que precisa começar de novo, que a fertilidade está ruim, planta daninha, nematóide, o produtor acumula uma série de problemas que a gente acaba optando por fazer um reset de solo em cenários aí onde exige uma alta dose de calcário, onde exige a correção de fósforo, que são elementos que precisa, né, ser incorporado para construir o perfil e melhorar a resposta imediata, né? Não sei se é essa a sua dúvida. Inclusive, a sua resposta me gerou uma curiosidade. Com relação ao revolvimento da área, fazer ou não, existem alguns tipos de solo que às vezes já estão muito compactados. E esse revolvimento não seria interessante, às vezes, para uma situação de enraizamento mais profundo? Ótima pergunta. Nesse evento que o Jossan citou, a nossa mensagem central era o quê? Raiz profunda. Já foi provado por A mais B, por vários centros de pesquisa, que quanto mais raiz, mais produtividade, né? E nesse cenário do Mato Grosso, onde está aparecendo cada vez mais veranicos, o que a gente tem de segurança, né? O verdadeiro seguro agrícola é a raiz profunda, principalmente para aqueles que plantam em áreas mais arenosas. Mas, assim, pensando em enraizamento, se o problema for só compactação, porque para crescer raiz em profundidade a gente precisa de alguns elementos. Pensando quimicamente, a gente precisa de cálcio, fósforo, boro e magnésio em profundidade. Então, assim, para explicar um pouco mais detalhadamente, o fósforo não tem mobilidade, então em uma situação que a gente precisa incorporar fósforo em profundidade para promover o crescimento radicular, a gente indica revolvimento. E numa condição de magnésio baixo também, a gente indica revolvimento. Cálcio a gente tem mais facilidade porque a gente tem a opção de utilizar o gesso, e o gesso vai construir esse perfil, vai ajudar a descer cálcio, vai ajudar a descer um pouquinho de magnésio, e o boro também, devido ao seu comportamento no solo, ele também desce. Então, assim, agora, se for só compactação, o problema, que é a outra coisa que faz a gente mais perder produtividade hoje em dia, é a compactação. Se o problema for só compactação e não tiver ligado à fertilidade, essa falta de enraizamento, só um subsolador já resolve. E aí o subsolador ele vai ter um revolvimento muito pequeno. Agora, a possibilidade de revolver esse solo com grade pesada, seria entendendo todo o contexto. E aí, como eu disse, se tem problema de fósforo, magnésio em profundidade, tem problema com planta daninha, tem problema com nematóide, tem problema com compactação, se o problema for mais grave, aí a gente indica sim um reset aí, e com a possibilidade de usar um gradão. Se for só compactação, um subsolador com revolvimento mínimo já resolve o problema. Fernando, para colaborar nas informações aqui, eu fiz umas pesquisas e achei uma entrevista recente do presidente da ProSoja Brasil, o Maurício Buffon, que ele deu uma entrevista para o site Notícias Agrícolas, e ele mencionou que a safra 2025-2026 da soja no Brasil, agora eu vou mudando para soja, mas o assunto ainda é o mesmo, deve ter menos investimento por conta de custos altos e crédito escasso. Não vamos entrar muito, né, no crédito e etc. Mas que tipo de impacto que isso pode causar? Eu lembro que você falou também na sua fala ali durante a inauguração da sua empresa que vai depender, tem que fazer uma análise de solo, o solo ele depende da situação que ele está naquele momento, o que ele precisa, o que não precisa. Mas o que isso pode gerar de impacto para um produtor rural? Perdas significativas de produtividade pode acontecer. Sim, uma das grandes objeções do agricultor é a análise de solo. Então, assim, se a gente fazer um levantamento assim, de quantos produtores não fazem análise de solo, é grande o número que não faz. Graças a Deus, a agricultura de precisão tem
se popularizado, os produtores têm aderido bastante à tecnologia e alguns não têm feito agricultura de precisão, mas têm feito análise de solo, mas ainda é grande o número de agricultores que dá um tiro no escuro, né? Então, assim, sem uma análise de solo na mão, o produtor reduzir investimento, e provavelmente quem vai ser penalizado nisso vai ser os adubos e os corretivos. Então, assim, depende do cenário, o impacto pode ser grande. Vamos separar em dois cenários. Agricultores que plantam em solos argilosos com a fertilidade já construída, o impacto vai ser menor. Produtores que plantam principalmente em áreas arenosas com a fertilidade mais baixa, o impacto é maior. Então, assim, dependendo onde o produtor for tirar esse investimento, o impacto da produtividade pode ser grande, porque assim, os nossos solos ainda não estão corrigidos. Os nossos solos ainda precisam, naturalmente eles não têm fertilidade. Toda a fertilidade que existe no solo hoje, do cerrado em geral, foi construída pelos agricultores. E a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. E aí eu dou um exemplo aqui, tem produtores que ficam 4, 5 anos, por exemplo, sem fazer calcário. É um dos insumos mais baratos da agricultura hoje. E todos os agricultores que aumentaram investimento, aumentaram doses de calcário, tiveram aumento de produtividade. Por quê? Porque o calcário, ele é o cara que eleva o pH, fornece cálcio e magnésio. Quando você pensa em pH, o pH é ele que comanda a disponibilidade dos nutrientes no solo. Então, assim, tem situações que se o produtor está com pouco dinheiro para investir, eu prefiro que ele reduza a adubação fosfatada, por exemplo, de fósforo, e invista em calcário, porque se o produtor ele tem um pH de 5,5, por exemplo, ele tem 40% do fósforo disponível. Ou seja, ele vai fazer uma adubação com 40% de eficiência. Se ele tem um pH 6, ele vai ter 50% de eficiência do fósforo. E se ele tiver um pH 6,5, que é o ideal para a gente trabalhar, ele vai ter eficiência de 100%. Você imagina você sair de um cenário de 40% para 100% de eficiência. São 60% de aumento de eficiência. Quando a gente olha para o fósforo, o custo hoje para os agricultores está em torno de, dependendo do investimento que ele faz, mas está em torno de 10 a 15 sacos de soja o investimento em fósforo. Enquanto o calcário está custando um saco e meio. Então assim, poxa, eu prefiro que, se for para investir, invista em calcário do que em fósforo. Teve situações de clientes meus que a gente fez isso, quando o recurso é limitado. Só que essas decisões a gente só consegue tomar se você tem um bom diagnóstico. Então hoje a nossa pregação, nosso incentivo para o agricultor é o quê? É um diagnóstico de qualidade. E quando se fala de agricultura, é análise de solo. Não tem como a gente fugir de fazer um planejamento bem feito, a gente ter a possibilidade de economizar. Eu tenho um cliente ano passado que economizou. A gente economizou mais de 10, quase 15 toneladas de adubo em um talhão 350 hectares. Só que a gente tinha na mão informação, um diagnóstico bem feito para tomar essa decisão. Olha que interessante, seu Bianco. Fernando, muita gente que nos assiste não é produtor rural e gosta de informação. Eu iria te perguntar, num talhão aí de 100 hectares, quantas amostras eu deveria tirar para fazer essa análise de solo e que maneira que se coleta essas amostragens? Muito boa pergunta, Bianca. Assim, aí como todo bom agrônomo diz, aí a gente responde, depende. Assim, Bianco, a nossa empresa, a gente tem uma forma de trabalhar, que nem hoje, só para contextualizar, né? Hoje está na moda os 100 sacos de soja, muitos produtores 100 sacos. É possível produzir 100 sacos em qualquer cenário? É possível produzir 100 sacos em qualquer cenário, depende do seu poder de investimento. Só que a gente gosta de entender a realidade de cada fazenda, o que seria ideal e o que o produtor consegue fazer. Por exemplo, o produtor tem condição de fazer uma taxa variável, porque não são todas as máquinas, por exemplo, que distribuem calcário que tem taxa variável. Não são todas as máquinas que o produtor tem que faz adubo em taxa variável. Então, assim, se ele tem a máquina para fazer taxa variável, por exemplo,
e ele tem essa condição de fazer esse investimento, a gente recomenda aí grids de 3 a 5 hectares aqui no cenário do Mato Grosso. No sul, o pessoal trabalha com grids até menores, porque como são propriedades menores, de 15, 20, 30 hectares, os talhões, eles acabam trabalhando com um grid menor de 1 hectare. O que é o grid de 1 hectare? Ou grid de 5 hectares. A cada 5 hectares, a gente vai tirar uma amostra que vai para o laboratório. Mas essa amostra que vai para o laboratório, ela é composta de 10 subamostras. Então a gente coleta de 10 a 12 subamostras para compor uma amostra para ir para o laboratório. Então num talhão de 100 hectares, por exemplo, se eu usar grid de 5 hectares, eu vou fazer 20 amostras que vão para o laboratório. Mas para coletar essas 20 amostras vão ser 10 pontos cada uma. Então eu vou coletar 200 pontos nessa área de 100 hectares. Então, assim, dependendo do nível de investimento do produtor, tipo de máquina que ele tem, a gente gosta de contextualizar para indicar um serviço que seja compatível com a realidade dele. Mas, assim, quanto menor o grid, mais detalhado o trabalho fica e mais ajustada fica as correções. Eu tenho cliente que a gente trabalha com grid de 3 hectares. Eu conheço agricultor que faz grid de 1 hectare. A gente tem um agricultor que esse ano está em cima do laço, pegou um arrendamento, não quer investir muito, a gente faz grid de 10 hectares, então a gente aumenta. Então, assim, a gente gosta de entender a realidade de cada um e respeitar, né, o que o produtor consegue fazer. Mas voltando ao início, dá para produzir sem saco? Dá. E assim, a primeira pergunta quando a gente vai fazer a recomendação para o agricultor é quanto você quer produzir. Porque tem gente que é alta produtividade, hoje fala muito em alta produtividade, né? Mas o que é alta produtividade? Para algum agricultor pode ser sem saco, mas para algum agricultor que nunca passou dos 50, alta produtividade para ele é 60 sacos. E a gente gosta de entender a realidade e os limites de cada um para a gente fazer um trabalho bem personalizado. Daiane. Acho que a Daiane travou ali, né? Me parece que está travada ali. Mas eu vou só fazer um complemento que a gente falava antes da gente entrar no ar. Estou vendo que a Daiane está voltando, mas enquanto isso eu vou complementando aqui. É isso que o Fernando estava falando. Fernando, antigamente se considerava apenas o talhão, né? Aquele talhão produziu menos, mas hoje com essa precisão danada que vocês têm, com imagens de satélite, com essa precisão que vocês conseguem ter aí, pegando de cada o grid que você chama, né, o ponto entre um e outro, né, você consegue ser muito mais preciso e acaba descobrindo que às vezes não é o talhão inteiro, é só uma parte dele ali que está fazendo uma diferença no talhão. Uhum. Exatamente. Aqui, e outra, Josi, assim, só pegando esse gancho seu, antes da Anne, perdão, e o problema pode ser fertilidade do solo. A gente consegue mapear, o problema pode ser compactação, e o problema pode ser biológico, ou o problema pode ser nematóide. Então, assim, existem vários fatores que precisam ser considerados. Por isso que hoje a gente oferece um serviço completo, que a gente mapeia química, física, biológica, nematóide e análise de folha, para a gente entender onde que está o problema. Porque assim, se às vezes a gente só analisa o químico, o problema pode ser compactação, como a Daiane tinha perguntado anteriormente. Se a gente mapeia a compactação, a gente pode ter um solo doente. E hoje, através da BioAESC, que a professora Ieda Mendes e sua equipe da Embrapa Cerrados desenvolveu, a gente consegue verificar se o solo está saudável, doente ou se ele está adoecendo. Então é uma informação fantástica que a partir de 2020 aqui, a Embrapa disponibilizou para a gente, ainda está pouco difundida, mas é uma ferramenta sensacional. A gente conseguiu olhar para o solo hoje e saber se ele está saudável, se ele está doente, ou se ele está adoecendo, ou se ele está se recuperando. E assim, uma pesquisa da Embrapa mostrou que metade da dose de fósforo em um solo saudável produziu a mesma coisa do que o dobro da dose em um solo doente. Então, assim, para nós hoje, para o agricultor, isso é uma informação fantástica, porque a gente também, né, usando um exemplo, a gente trabalhar doente, trabalhar saudável, né, o rendimento quando a gente está doente é metade ou menos, né, e o solo é a mesma coisa, é um organismo vivo, né. Isso aí. Daiane, agora a gente consegue te ouvir. Eu estava pensando numa pergunta antes que o seu Bianco já até deu o início sobre as análises de solo. Fernando, existe um período correto para ser feito essas análises? Tem alguma influência à época que deve ser feita?
E se você acha que adianta aquele produtor que não tem equipamento de taxa variável fazer análise de solo mesmo assim, ele deve fazer de que forma? E mais uma pergunta que você me fez pensar é o que é um solo doente? 3 perguntas aí. Sim, certo. Se o produtor não tem o equipamento para fazer agricultura de precisão, se compensa ele fazer. A gente, olhando para o custo de um agricultor de precisão hoje, em alguns cenários compensa. Por quê? Porque o produtor tem a possibilidade de tomar decisões. Qual uma das decisões que ele pode tomar? Terceirizar esse serviço. Hoje tem empresas, por exemplo, que prestam serviços terceirizados de taxa variável, né, para calcário, adubo, etc. A outra decisão que ele pode tomar é em relação a diminuir ou não a adubação. Eu tenho um produtor que ele chegou com uma análise para mim, uma análise que ele tirou lá, e quando a gente foi olhar fósforo, por exemplo, tinha 40 miligramas de fósforo. Assim, traduzindo, você poderia plantar soja sem adubação fosfatada. Só que só com uma análise de solo, eu jamais vou indicar para ele fazer isso. Se fosse um trabalho de agricultura de precisão bem feito, bem consolidado, com qualidade, a gente poderia junto tomar essa decisão e talvez sairia mais barato para ele terceirizar uma taxa variável do que fazer aquela adubação de 80, 90 pontos que ele já comprou. Então, assim, em algumas situações, se o produtor tem essa oportunidade de fazer, se ele tem os recursos mínimos, eu mesmo sem equipamento, eu acho interessante de fazer. Agora, se ele fala para mim, não, Fernando, mesmo assim eu não vou fazer taxa variável, não vou pagar para ninguém, quero fazer o básico esse ano. Aí a gente indica um grid maior, porque só para ter uma ideia, né, não dar um tiro tão no escuro assim. Essa a primeira pergunta, né? A segunda pergunta foi o que seria um solo doente? Não, qual que é a época para fazer a análise de solo? Certo. Agora foi a vez do Fernando dar uma travadinha aí, né? Essas são as duas perguntas, né, Daniel? A internet não está colaborando. A internet não está colaborando. Enquanto vai resolvendo aí, tem o período que você perguntou, né? O melhor período para se fazer a análise. E eu estava agora na cabeça a última pergunta, que era... O que é um solo doente? O que é o solo doente? É isso aí. Vamos ver se a gente já consegue resolver com ele. Mas enquanto isso, Daiane, eu gostaria de perguntar para você o porquê da dúvida, né? Do melhor período. Justa, porque existe algumas análises que são feitas em determinado período que não correspondem com a realidade do solo. Então, nós até, junto à ProSoja, uma vez, no campo técnico de Parecis, naquele campo que é experimental de pesquisa, alguns consultores estavam explicando que existe um período adequado para fazer a análise de solo. Porque se você fizer num período inadequado, pode não revelar características reais do solo, por exemplo, a quantidade de fósforo, a quantidade que tem ali no solo. Então, por isso que tem que ser feito, além de ser feito em profundidade adequada, tem que ser feito também em período adequado. Por isso que foi a minha pergunta, para saber também, para ficar claro para o produtor rural, que tem um período que é mais interessante, que vai revelar características mais autênticas do solo dele. Igual quando a gente faz um exame de sangue, né? A análise de solo é necessária. E muitas vezes ela é feita em jejum, justamente para ter ali o período correto, para a gente saber quais realmente são as vitaminas que estão ali presentes no nosso sangue, se não é só da alimentação, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, o Fernando, a gente ainda está tendo uma leve dificuldade aqui com ele. Vamos fazer um breve intervalo que vai ser bem rápido. E aí, na volta, eu tenho certeza que a gente já vai estar tinindo, já vai estar certo com ele aí. E a gente finaliza essa entrevista que está sendo um barato. Para mim está sendo demais. Estou aprendendo muita coisa por aqui. Espero que o nosso telespectador também. Então, o intervalo é rápido. A gente volta já.
O Agrodebate está de volta. Eu falei que ia dar certo. O intervalo foi bem rapidinho, mas já deu tempo da gente trazer o Fernando de volta por aqui. Acho que já vamos para a tela cheia já, Paulo. Vamos então, retornamos aqui com todos. Seu Bianco, Daiane Kirnev e Fernando de volta aqui conosco. Eu vou pedir para a gente reformular. Daiane estava na esperança aqui das duas perguntas que restavam, né, Daiane? Se você puder refazê-las aí brevemente para o Fernando responder. Sim. Fernando, a gente gostaria de saber qual que é o período adequado para a gente fazer essas análises de solo, né? Se existe um período. E a outra pergunta que eu fiz é: o que é um solo doente? Em relação à época de coleta de solo, ela pode ser qualquer época do ano. A gente consegue realizar a amostra. O único detalhe que a gente tem que observar é a questão de algum manejo que o produtor faça na área. Por exemplo, a gente fez uma coleta esse ano antes da instalação do milho. O cliente foi colhendo a soja, a gente foi coletando e ele foi plantando o milho. Mas assim, só que ele já vinha na sequência fazendo também a adubação da cultura. Então assim, desde que anteceda a essa adubação ou a aplicação de algum adubo ou corretivo, pode ser feito em qualquer época do ano. Teve situações que a gente acabou não coletando porque já tinham feito a aplicação de calcário ou já tinham feito a aplicação de cloreto, e aí vai mascarar o resultado. Aí a gente opta por não coletar, mas pode ser feito em qualquer época do ano. Em relação ao solo doente, eu acho que esse é um outro tema também que dá para a gente conversar em uma outra abordagem, né, Jossan, caso você queira, porque esse solo doente é uma metodologia nova, né? Então hoje, além da análise química que o produtor vai lá e manda para o laboratório e consegue ver saturação, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, hoje tem o método da BioAS, que a Ieda Mendes da Embrapa e a equipe da Embrapa Cerrado desenvolveu, que eles avaliam a parte enzimática do solo. Ou seja, existem duas enzimas no solo, que chamam aril-sulfatase e beta-glicosidase, que elas são os termômetros para essa análise. Fazendo essa análise de enzimática e correlacionando com alguns atributos químicos do solo, quando você pega o resultado dessa análise, você consegue identificar como que está esse solo. E quais que são os critérios? Se você tem lá um solo com matéria orgânica alta e você tem lá uma atividade enzimática alta, quer dizer que o seu solo está saudável. Continua fazendo o que você está fazendo, que você está no caminho certo, você está preservando a saúde do seu solo. Se você tem um solo lá, que é onde o resultado veio, matéria orgânica alta e enzima baixa, é o sinal amarelo. Tome cuidado, por quê? Porque apesar da sua matéria orgânica do solo ser alta, e isso é excelente, a enzima está diminuindo. Como a enzima ela é mais sensível aos manejos, à resposta aos manejos do que a matéria orgânica, a gente consegue identificar mais rapidamente se existe algum manejo errado na nossa área, você consegue mudar o curso. Porque tem gente que acompanha a matéria orgânica, só que o comportamento da matéria orgânica no solo ela é muito lenta e a enzima é mais rápida. Então, se você tem matéria orgânica alta e enzima baixa, seu solo está adoecendo, acende uma luz amarela. Se você tem enzima baixa e matéria orgânica baixa, quer dizer que seu solo está doente. Ou seja, esse solo não tem atividade biológica e esse solo não tem matéria orgânica. Então, assim, até a própria adubação química responde muito menos porque não existe vida nesse solo, o solo está doente. O outro cenário, matéria orgânica baixa. Apesar da minha matéria orgânica ser baixa, e eu tenho clientes que estão assim, nesse cenário, matéria orgânica baixa, mas atividade enzimática alta. Ou seja, o meu solo está se recuperando. Então eu consigo enxergar onde que eu estou no cenário biológico. Até 2020, a gente olhava para o solo, biologicamente a gente não conseguia enxergar como que estava esse solo. A gente conseguia medir a química, a gente conseguia medir a física, mas biologicamente a gente não conseguia conversar com o solo. Então, assim, é nesse caminho que a análise enzimática ela consegue ajudar. Por que isso é importante? Como eu disse anteriormente, solo saudável, metade da adubação
fosfatada produzindo a mesma coisa. Então, quando eu tenho um solo biologicamente ativo, eu tenho ciclagem do nutriente, eu tenho mais aproveitamento dos recursos. E um exemplo que eu sempre uso para os agricultores, né? A gente faz lá, por exemplo, correção de enxofre com enxofre pastilhado com bentonita. É um enxofre elementar, coloca a bentonita, que é uma argila expansiva, em contato com a água, ela quebra a pastilha e se torna uma pasta, um pozinho no solo. Só que a planta não consegue usar esse enxofre elementar. Para a planta aproveitar esse enxofre, ele precisa ser atacado por bactérias, e aí que entra as enzimas do ciclo do enxofre, por exemplo, a ariosulfatase, que é a que é medida nessa análise. Essas enzimas vão atacar esse enxofre alimentar, transformar ele em sulfato, e aí a planta consegue aproveitar. Só um exemplo para mostrar a importância, né, do solo vivo, do solo biologicamente ativo e das enzimas para as plantas. Então, quando a gente tem atividade enzimática, quando a gente tem um solo biologicamente ativo, a gente tem um solo saudável e a resposta em produtividade ela é maior. Fernando, a hora que você falou assim, vamos deixar, isso é assunto para um outro programa, eu até agradeci aqui, porque eu acho assim, a tua agenda é tão complicada, cara, que eu quero, assim, a gente faz questão, porque eu tenho certeza que todos aqui gostaram, quem está nos assistindo também, porque você deu pra gente uma aula hoje, então a gente só tem a agradecer. E eu espero que você apareça muitas outras vezes por aqui. Então, a nossa gratidão por ter participado conosco hoje. Já vou passar a palavra para eles também. Seu Bianco primeiro, que daí a gente já agradece todos de uma vez. Fernando, obrigado pela aula, obrigado pela parceria, obrigado por ter nos dado todas essas informações aí. Que Deus te abençoe. Daiane. Agradecer você, Fernando, pela sua disponibilidade, trazer aqui a informação para a população e para o agricultor também, sempre o melhor, né, para trazer na produção dele, e também para o pessoal de casa também está aprendendo um pouquinho, trouxe uma linguagem clara. Agradeço muito, espero tê-lo aqui mais vezes. Eu vou ficar muito contente com o segundo convite. O primeiro eu já fiquei, com o segundo mais ainda, né? Agradeço a Daiane, agradeço o Bianco tem um carinho especial aí, o Bianco já foi parceiro em outras oportunidades, tem um carinho muito grande. Jossan, muito obrigado pela oportunidade, sempre que eu precisar e a gente puder contribuir, vou ficar muito satisfeito. Valeu então, meu irmão, até uma próxima, obrigado pelo seu tempo aí, esperamos tê-lo outras vezes por aqui. Valeu, um abraço. Tá. Bom, meus amigos, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu estava aqui fazendo uns cálculos. Eu acho que nós vamos... aquele assunto, eu só quero... Vamos só dar uma pincelada bem breve, mas bem breve mesmo. Assim, 1 minuto para cada um falar. Às vezes só você pode comentar, só você, às vezes, né? Não, eu quero 1 minuto só. Quer ver, o nosso último assunto de hoje, é difícil comentar em 1 minuto, mas o nosso último assunto de hoje é a Noruega, que inaugurou o primeiro armazém comercial de CO2 do mundo. E o consórcio, um consórcio internacional que realizou com sucesso a primeira injeção de gás carbônico no fundo do Mar do Norte. Isso aconteceu ontem, segunda-feira. Ou seja, estão pegando gás carbônico, CO2, e jogando lá para baixo. E isso, aí eu parei para me pensar, assim, sabe, que isso é um projeto que ele é para, enfim, colaborar aí na captura de CO2, né? Que acaba prejudicando a camada de ozônio, né? Mas que também é necessário para as plantas. E eu pensei, por que não plantar mais florestas? Não era mais fácil, seu Bianco? E o meu comentário seria somente qual é o custo para eles levar tudo isso lá no alto mar e depois nas profundezas do mar, estocar tudo isso. Só que eu queria saber qual o custo de tudo isso. Por que não preservar e reflorestar um pouco, que seria um custo bem menor? Vou trazer bem rapidinho, Daiane. O reflorestamento, ele chega num certo ponto e ele para de sequestrar. Então, muito melhor você fazer plantio direto, como a gente faz,
de soja e milho, ele sequestra muito mais carbono. A Daiane trouxe um ponto de vista muito bom e o que eu vou trazer, olha só, o reflorestamento e soluções baseadas na natureza geralmente custam menos de $50 por tonelada de CO2, algumas vezes até menos de $20. Por outro lado, esse método que é o CCS, ele, especialmente a parte da captura em indústrias menos concentradas, varia de $40 a $120 por tonelada. Só que daí eu fui fazer uma pesquisa, vou trazer até o ponto de vista, assim, né, mas vamos deixar para um outro momento, segundo, né, quem está defendendo aí essa iniciativa, é que chega uma hora, mais ou menos o que a Daiane falou, a conclusão é que não é nenhuma coisa nem outra. O reflorestamento ele não atende à escala global necessária e esse método ainda é caro e complexo, mas oferece uma solução permanente e escalável para industrializar a captura de CO2. Mas eu acho muito complexo, vai ficar para um outro momento. Vamos ver se amanhã a gente traz esse debate de novo, que daí a gente vai ter mais tempo. Né, meus amigos? Por hoje é isso. Vamos encerrar então o programa agradecendo a participação de vocês. Daiane, começo com você. Eu que agradeço. Esse programa hoje trouxe muita informação de qualidade. Agradeço você. Que bom tê-la de volta, seu Bianco, para trazer mais profundidade ao nosso programa, né, para o telespectador. E agradeço aos telespectadores. Um beijo para vocês, um beijo para a Lavínia, um beijo para o Pietro. Seu Bianco, valeu? Valeu, Jossam, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar de volta. Doutora Daiane, obrigado. Muito importante a gente estar conversando aqui. E obrigado a todos que nos assistiram também. Valeu, então. Amanhã tem mais programa. A você, telespectador, obrigado pela companhia. Uma boa noite para você.